Já? Ok. Então, vamos lá. Bom dia, eu sou o Eduardo, integrante do grupo 6, da disciplina de oficinas 4, projetos interdisciplinares. E a temática do nosso seminário é o homem, a natureza e a sociedade no ensino fundamental. Tá? O nosso grupo é composto por mim e também pelo Newton Correia. Bom dia. Aqui nós temos o sumário, que é a estrutura do nosso seminário. Eu vou fazer a introdução, depois eu vou passar a palavra para o Newton, fazer o desenvolvimento, e eu retomo com a conclusão. O público-alvo do nosso seminário é o Ensino Fundamental 1, e nós vamos abranger as disciplinas do 1º ao 5º ano. O nosso grupo acredita que trabalhar temas transversais nas escolas públicas e também nas escolas privadas seja essencial para uma formação cidadã. E quando trabalhado dentro de sala de aula, esses temas transversais, eles dão sentido social aos conteúdos escolares. A intenção do nosso grupo é mostrar nesse seminário como, a partir de uma situação problema do nosso dia a dia, ou uma situação problema da nossa comunidade, nós podemos mobilizar diversas disciplinas e construir um aprendizado transversal. Por isso eu coloquei essa imagem aqui do quebra-cabeça para dar essa finalidade de aprendizado que atravessa, que se complementa, e que produz um aprendizado por completo. E a situação problema que nosso grupo elencou é o alargamento da faixa de areia, que está acontecendo na praia central de Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. E para trabalhar essa situação problema que está acontecendo lá em Santa Catarina, o nosso grupo buscou na BNCC as unidades temáticas e as habilidades que o professor ele pode trabalhar com esses alunos. Tá? Na área de língua portuguesa, na unidade temática de produção de textos, os alunos eles podem desenvolver cartas, né, dirigidas a veículos de imprensa, notificando o que está acontecendo com a praia. Né? Dentro da BNCC, tem diversas unidades temáticas e dentro dessa parte de produção de texto, os alunos também podem estar escrevendo uma carta aberta, mobilizando a população, os moradores, né, adjacentes ali à praia e etc. E dentro também dessa unidade temática de língua portuguesa, eles podem estar escrevendo também uma carta fechada, mobilizando autoridades políticas e etc. Eu passo a palavra para o Newton. Muito bem. Dando prosseguimento, então, a gente entra na... Eu sou o Newton, né? Sou o segundo integrante do grupo. E a gente vai adentrar agora a questão da geografia, né? E usando questões, né, tópicos da geografia relacionados à situação lá do alargamento da faixa de areia lá de Camboriú. Então, a unidade temática vai ser conexões e escalas, os objetos de conhecimento vão ser mudanças e permanências, e as habilidades vão ser analisar mudanças e permanências, comparando imagens
de um mesmo lugar em diferentes tempos, né? Que seria a habilidade do ensino fundamental da transformação das paisagens, né? Na parte de geografia, o aluno vai poder, junto com o professor, fazer um levantamento de fotografias e comparar as alterações na paisagem de Camboriú, conforme a gente vai ver no próximo slide. Então, a gente tem aí, né, as fotografias, uma fotografia mais atual, à esquerda, né, mudanças na paisagem. Não sei se a maioria não sei se muitos aqui conhecem a Praia de Camboriú, eu conheço. Então, a gente teve impermeabilização do solo, alteração de espécies vegetais, alongamento da faixa de areia. Nós temos toda uma cobertura de prédios e de edifícios que quase bloqueiam a luz do sol, né? Camboriú é considerado como um exemplo do que não se deve fazer, né? Quando se refere a desenvolvimento de cidades próximas ao oceano. E à direita, a gente, claro, vai ter uma foto mais antiga, mostrando como era, né? Se bem que, mesmo sendo mais antiga, a foto já tem bastante alteração. Pode passar. E aí a gente chega na parte de história. Então, a unidade temática vai ser as formas de registrar as experiências das comunidades. Os objetos de conhecimento são as fontes, relatos orais, imagens, música, inscrições nas paredes das ruas, e as habilidades vão ser compilar histórias da família e ou comunidade registradas em diferentes fontes. Então, junto com o professor, os alunos vão fazer levantamentos de músicas, relatos, vão entrevistar pessoas da família ou pessoas da comunidade que já foram para Camboriú, que já estiveram lá, que conhecem pessoas que moram lá, em períodos recentes, em períodos menos recentes, há anos atrás, e vão transcrever essas histórias aí, esses relatos, e também vão coletar inscrições nos muros das paredes, manifestações artísticas, não é certo falar pichação, né? Mas os desenhos que são feitos, que vão relatando a realidade do lugar, o desenvolvimento do lugar. Então, os desenhos eles vão mudando, as imagens vão sempre mudando. E os alunos do segundo ano, então, vão trabalhar a questão da história. Ainda nesse slide, a gente também tem fotografias que também podem ser usadas como uma referência histórica, né? Fotos antigas aí, quando a gente até uma cobertura mais natural, né? Mais de vegetação na foto da esquerda, a foto da direita a gente já viu, né? Também mais antiga. E assim vai ser trabalhada a questão da história. Pode passar. Entramos na matemática, então, no quinto ano. Como é que a gente vai colocar essa questão lá de uma questão social, uma questão geográfica, né? Como é que a gente vai colocar na matemática, né? Então, o professor pode, junto com os alunos, ele pode sugerir
o desenvolvimento de cálculos de área, o quanto aumentou da área de praia, comparando com a área anterior. Podem ser utilizadas imagens, nessas imagens podem ser colocada numeração, para que sejam feitos os cálculos. Também ele vai poder calcular quanto tempo o banhista levava para sair do calçadão e chegar até a praia, chegar até a água propriamente dito, né? Então, a unidade temática vão ser as grandezas e as medidas. Os objetos de conhecimento vão ser medidas de comprimento, área, massa, tempo, temperatura, capacidade, utilização de unidades convencionais e relação entre as unidades de medida mais usuais. As habilidades vão ser resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas de comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. Então, dá para a gente trabalhar a matemática até mesmo em questões aí sociais, questões de atualidades. Pode passar. Também, ainda na questão da matemática, a gente vai ter probabilidade estatística. Os objetos de conhecimento, a gente vai ter coleta, classificação e representação de dados em tabelas simples. E as habilidades, a gente vai fazer uma comparação de informações, de pesquisas apresentadas por meios de tabelas de dupla entrada e em gráfico de dupla entrada e em gráficos de coluna simples ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade próxima, né? O professor de matemática vai fazer um levantamento do custo de vida nas áreas adjacentes à praia, questão de alimentação, questão de aluguel, e aí vão ser feitas as comparações, né? É mais caro morar próximo da praia? É mais barato morar longe, né? Por que que existem esses aumentos de custo aí? Então, vai poder entrar também probabilidade e estatística. Próximo. E aí a gente entra na questão das ciências, né? A questão das ciências aí, lá no segundo ano, até virou notícia, né, de jornal, notícia dos veículos aí da internet, que aconteceram umas coisas aí que chegam até a ser assustadoras para alguns, né, surpreendentes. E como os alunos, nesse ano, vão estudar as cadeias alimentares, então vão poder ser analisados os impactos que o alargamento da faixa de areia pode trazer nas cadeias alimentares, né? Por que que tem aparecido os tubarões lá em Camboriú, né? Camboriú é super conhecido por nunca ter tido problema com tubarões, né? E agora está aparecendo muito tubarão lá. Então os alunos eles vão pesquisar e eles vão descobrir que foi feito um processo lá chamado de dragagem. E essa dragagem, essa movimentação da areia, do fundo, trouxe à tona muitos micro-organismos. Esses micro-organismos serviram de alimentação para peixes pequenos. Esses peixes pequenos chamaram a atenção de peixes maiores. E aí, com a maior disponibilidade de comida, começaram a aparecer aí os temidos tubarões, né? Até foi feito um vídeo de um turista conseguiu filmar um tubarão bem próximo à praia, né? Bem próximo a rochas da praia. Então, a unidade temática vai ser a vida e a evolução. Os objetos de conhecimento são as cadeias alimentares simples e os micro-organismos. E as habilidades vão ser analisar, construir cadeias alimentares simples,
reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do Sol como fonte primária de energia na produção de alimentos. E outra habilidade vai ser descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e o fluxo de energia entre os componentes vivos e não vivos de um ecossistema, né? Quando a gente fala de tubarão, sempre chama muita atenção, né? A criançada quer saber, os alunos querem saber se está tendo ataque, se alguém foi ferido ou não. Então, a gente vai na parte da ciência aí. Certo? E na língua portuguesa, do 3º ao 5º ano, né? Não só na produção de textos, a gente pode ter também um estudo de linguagem, né? A gente vai ter um empréstimo, né, do substantivo homem como unidade da vida, né? Não que a gente esteja falando do homem, não que a gente esteja definindo o gênero. A gente está usando aquela definição geral que era utilizada, que não está mais sendo utilizada, né? Então, a unidade temática é a produção de textos, os objetos de conhecimento, escrita colaborativa, e as habilidades são opinar e defender pontos de vista sobre temas relacionados a situações vivenciadas na escola ou na comunidade. Exemplo, linguagem como mecanismo de poder e segregação. Como eu acabei de falar, né? A gente não usa mais a palavra homem, né? A gente usa a questão ser humano, né? E aí a gente cria essa discussão na questão da língua portuguesa, né? A questão social a gente coloca na língua portuguesa. Certo? Pode passar. Então a gente já vai entrando agora na conclusão. Eu vou passar a palavra de volta para o Eduardo e ele vai concluir aí o nosso estudo. Então, mas afinal, como é que esse ensino transversal ele pode contribuir no aprendizado dessas crianças, tá? Então, trabalhar a transversalidade é desenvolver no estudante uma série de competências, como, por exemplo, o sentimento de integridade, essa questão da participação nas decisões da comunidade. É também desenvolver a competência de consciência ambiental, a competência também de sociabilidade afetiva, de respeito à natureza e aos integrantes dessa natureza, além também de desenvolver a competência de participação política desses estudantes. E a gente encerra o seminário aqui. Com as referências. Muito obrigada, Eduardo Newton. Eu gostaria de abrir para quem tem questões para o Eduardo e para o Newton, e quem quer falar alguma coisa. Entenderam a proposta deles, o que eles explicaram? Por favor, gente, vamos interagir. Gostaria que interagissem. Ok. Já que não é interação, então a gente fala. Ó, eu só vou mostrar aqui. Gente, que orgulho de vocês dois que eu tenho. Fiquei emocionada, juro. Fiquei emocionadíssima. Por quê? Porque, gente, eles foram os meus alunos no semestre passado. E tudo que eu apontei, tudo que a gente conversou sobre como é que faz uma apresentação, como é que se coloca, tá no slide de vocês, gente. Eu não tenho o que dizer do slide de vocês. Nada. Eu vou até falar já, porque assim, eu vou depois fazer uma observação e vou explicar como o modelo os slides de vocês. Newton, Eduardo, aparece para eu ficar com o cara feliz, vai. Eduardo, deixa eu fazer coração. Eduardo não quer aparecer. Ai, que nervoso, parece que amor. Ai, gente, eu ficava assim, yes, yes.
Inclusive a abordagem da transversalidade. Eduardo veio no PDS, o PDS é fundamental, quase ninguém vem. Eduardo veio, a gente conversou durante 1 hora e mais um pouquinho sobre como seria a abordagem da transversalidade. E eu expliquei o que eu acho que seria interessante eles colocarem. E vocês fizeram todas as relações possíveis e imagináveis, mostrando que é possível trabalhar um tema transversal em todas as disciplinas do ensino fundamental. Bom, eu sei que Newton estava felizão, porque estava falando da praia, então ele estava nadando de braçada, percebi, assim. É o ambiente natural do Newton, né? E as conclusões que vocês chegaram, a forma como vocês fizeram as relações. Muito obrigada por terem ouvido as disciplinas oficinas 1, oficinas 2, que eu acho que ajudaram pra caramba, e o que vocês fizeram agora. Vocês mostraram que é possível fazer. Isso, eu estou super emocionada mesmo, gente, vocês não estão entendendo. Eu estou muito emocionada, porque é 1 ano de convívio com vocês e vocês conseguiram entender que é possível fazer e mostraram para os seus colegas. Para mim, que sou professora e a gente está junto, sei lá, 4, 5 meses, eu fiquei muito feliz. Nossa, um orgulho, assim, de vocês dois. Professores incríveis. Vocês sabem que vocês são muito bons. Daqui para frente, acho que não tem nem o que dizer mais. Parabéns. Ai, gente, emoção. Nossa Senhora. Ai, meu Deus do céu. Fala, Mariana. Fiquei emocionada com os meus meninos. Ai, gente, eu não tinha aberto o microfone antes porque meus cachorros estão latindo, então desculpa. Mas, nossa, eu gostei bastante da apresentação e principalmente porque o grupo do Eduardo e do Newton, eles colocaram na prática a transversalidade e interdisciplinaridade. Então, foi muito legal o grupo deles terem sido, acho que penúltimo, né? Porque tem a Rafa ainda depois. Sim, mas a Rafa acho que vai ser outro foco, né? Que ela chegou Ah, depois. tá. Então, foi muito interessante ter sido o último por causa disso. Acho que fechou bem. Deu para... Nossa, fez muito sentido a apresentação, não ficou desconexo. Parabéns. Muito obrigado. Deu trabalhinho, não deu? Ah, sempre dá, né, professor? Deu muito trabalho pesquisar. Eu percebi conversando com o Eduardo semana passada, eu falei, gente, eu tô pedindo para eles um monte de coisa, esse pessoal dos temas,